Por trás do nome de uma cidade, quase sempre tem uma história incrível esperando para ser descoberta. Hoje, a gente vai desvendar os segredos de Carutapera. O que será que esse nome revela sobre o passado da cidade? Olhando para Carutapera hoje, a gente vê uma cidade cheia de vida, bem no coração da Amazônia maranhense. Mas, para entender o presente, a gente precisa dar um mergulho no passado. E tudo começa com esse nome que é bem curioso. Pois é, o nome Carutapera não é só uma palavra no mapa. Ele é praticamente uma crônica, um resumo de encontros culturais, de exploração e de tudo que ficou para trás. Então, vamos começar a nossa jornada. A gente vai explorar as camadas de tempo e de cultura que construíram a identidade única de Carutapera. E para achar a primeira pista sobre a origem desse nome, a gente precisa voltar bastante no tempo, para os primeiros registros de europeus na região, bem antes da cidade sequer existir. Olha só que interessante. Os registros mostram que a região já era conhecida lá no século XVII. Em 1614, um explorador francês, um tal de Pissiot, já andava navegando pelo rio Gurupi. E algumas décadas depois, em 1655, foi a vez dos jesuítas chegarem, montando um posto para catequizar os povos indígenas da área. Mas o que atraiu essa gente para lá? A resposta é bem simples: as riquezas da terra. Os relatos da época descrevem um lugar com abundância de algodão, tabaco e até pérolas. Isso, claro, colocou a região de vez no mapa dos exploradores. E isso nos leva direto para a pergunta principal. Como é que essa mistura de franceses e povos indígenas deu origem ao nome Carutapera? Bom, a teoria mais aceita é que o nome é uma verdadeira fusão de culturas. Acredita-se que Carutapera seja, na verdade, a versão francesa de uma expressão que eles ouviram dos povos tupi que viviam por lá. A frase original em tupi seria Cariutapera, e a tradução conta uma história e tanto, a casa abandonada do homem branco. Isso dá a entender que os europeus construíram alguma coisa por lá, depois foram embora e deixaram essa marca, que virou um ponto de referência físico e cultural. Vamos quebrar a expressão para ficar mais claro. Em tupi, cariuá quer dizer homem branco. E tapera. Tapera é uma palavra que a gente usa até hoje, né? Significa uma casa ou uma construção abandonada. Juntando as duas, a gente tem uma imagem muito nítida de um momento da nossa história. Ok, então o nome veio primeiro. Mas e o povoado? Como foi que a cidade de Carutapera realmente começou a tomar forma? O ponto de virada para a cidade nascer foi um ato de generosidade. Em 1861, um terreno foi doado com a intenção específica de criar ali um novo povoado, que mais tarde se tornaria a cidade que a gente conhece hoje. E por trás dessa doação estava um casal, Firmino e Dona Fausta Pantoja. Eles compraram uma área de 600 braças quadradas, uma medida da época, e doaram esse terreno para fundar o povoado, que, claro, acabou levando o nome histórico da região, Carutapera. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar bem como era a vida naquela época. O desenvolvimento acontecia ao longo dos rios. Eles eram as estradas, a fonte de sustento, eram o coração da comunidade que estava se formando. Bom, com o terreno garantido e o povoado crescendo, o próximo passo era meio óbvio: a independência política e a formação de um governo local. E esse passo tão importante aconteceu em 1886. Por meio de uma lei provincial, Carutapera foi oficialmente separada do município de Turiaçu, ganhando finalmente autonomia para tocar os próprios assuntos. E em 1892, a cidade elegeu seu primeiro governo. Eustácio de Oliveira foi o primeiro intendente, que era o equivalente ao prefeito de hoje. E ele foi acompanhado pelos primeiros vogais, ou seja, os vereadores. Foram esses pioneiros que deram o pontapé inicial na vida política do novo município. E essa citação do historiador Adriano José Barroso Souza resume tudo perfeitamente. Entender de onde um lugar veio não é só uma curiosidade histórica, né? É um jeito de fortalecer a identidade e o sentimento de pertencer àquele lugar. A história de Carutapera, que estava ali, escondida no nome, nos lembra que todo lugar tem uma história para contar. Fica a pergunta: que segredo será que o nome da sua cidade revela?